graça e a paz, queridos, amados irmãos. Evangelista Antônio Marcos para um momento de reflexão e aprendizado com a palavra de Deus. Quero convidar você que almeja, que tem em seu coração o desejo, querido, de ser um instrumento na mão do Todo-Poderoso, a proclamar o seu nome nos quatro cantos desta terra. Se você tem esse desejo de servir a Deus, aonde Deus te enviar, eu quero te convidar neste momento para esta palavra missionária, para que você venha com a palavra e na palavra e à luz do Espírito Santo compreender a graça desse chamado e a importância, irmão, de muitas coisas que devemos renunciar para que sejamos na mão do Senhor uma candeia acesa e um instrumento às nações desta terra, conforme a sua vontade e segundo o seu querer. A leitura, querido, da palavra de Deus, eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, onde Lucas, ele escreve sobre o preço de seguir Jesus, né? E eu quero ler a partir do versículo de número 51, para que venhamos compreender melhor a palavra. Capítulo 9, versículo 51 de Lucas, que diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Bendito seja o nome do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, glória, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Meditarmos um pouco neste versículo, quando na caminhada com Cristo, diz a Bíblia Sagrada, que alguém manifesta a vontade de ir com Jesus na missão que Deus lhe confiou, de fazer parte dessa missão, de proclamar as boas novas com o Mestre, e anunciar o perdão de Deus em Cristo, e apresentar o Mestre como Senhor e Salvador e Redentor de toda a humanidade, a grandes e pequenos. Missão gloriosa esta que Deus confiou a seu Filho e à igreja, edificada pelo seu Filho e comprada pelo seu sangue, segundo os propósitos de Deus. Me chama a atenção o desejo deste homem que disse: Eu irei contigo, Senhor, aonde quer que tu fores. Então Jesus falou para ele que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, os animais, as aves têm morada certa. Mas aqueles que são enviados aos quatro cantos da terra, aqueles que estão a serviço de Deus, eles não têm morada certa, estão de passagem, estão em missão, e por um tempo são peregrinos na terra onde Deus os enviar. E o propósito é sempre cumprir a missão que Deus lhe confiou. O que eu aprendo com isso, querido, que para sermos, como eu tenho visto nos dias de hoje, alguns que almejam
quando eles ouvem que Deus os escolheu para pregar o Evangelho, eles se alegram. Mas eles precisam saber de uma coisa: as pessoas que estão presas aos seus próprios desejos dos seus corações, pessoas que estão presas a familiares, a filhos, pai, parentela, pessoas que estão presas a empregos fictícios em suas cidades, em seus lugares. Irmãos, pessoas que estão assim presas desta forma a estas coisas, elas não terão a graça de ir com Jesus, porque elas estão presas, elas não têm coragem. E muitas vezes Deus chama fortemente estas pessoas, fala para elas o que tem com elas, e elas não têm coragem de renunciar. A primeira palavra é renúncia. Renunciar ao direito de viver a sua própria vida, que é um direito seu, cristão ou não cristão, um direito que Deus nos dá ao homem, ao ser humano, de viver a vida como Deus lhe deu, de viver a sua própria vida, a sua própria maneira. Mas para servir a Jesus, para ir aos quatro cantos da terra, para ir de lugar em lugar, de cidade em cidade, de estado em estado, de nação em nação, é preciso que a gente venha renunciar ao nosso direito de viver a nossa vida e abraçarmos o direito que Deus nos dá de vivermos a vida que Ele preparou para nós em Cristo e de sermos ministros do Evangelho segundo a sua vontade, e aí então vivermos a vida que Ele preparou para nós, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento de Cristo, com o mesmo foco, buscando os objetivos de Deus e aquilo que é do interesse de Deus, renunciando à própria vida para viver a vida em prol de Deus, da sua obra, do proclamar o seu Evangelho a grandes e pequenos, e doar a nossa vida inteiramente, se dedicar a Deus e a sua obra, e sermos com Ele um só Espírito. Então, poderemos falar como falou Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo para mim, não vivo para as minhas vontades, mas para a vontade de Deus. Abaxé, ou baxé. Sem renúncia, querido, isso é impossível. É preciso renunciar a si mesmo para implantar igrejas, para alcançar almas para o reino de Deus. É preciso abrir mão do seu direito para que Deus haja através de você e você seja um instrumento na mão dele. É preciso se entregar a Deus de todo o coração. Primeiro tópico é a renúncia. Esse homem queria ir com Jesus, mas Jesus sabia que o seu coração não estava pronto, estava preso a paz, ao lugar, a familiares, amigos. Outra coisa, querido, que você precisa entender: você pode estar dizendo, mas eu tenho um chamado de Deus. Sim, a primeira coisa que Deus te fala é que é necessário renunciar. É preciso ter certeza também de quem te chamou. Como disse o apóstolo Paulo, Paulo tinha certeza do chamado dele. Paulo tinha certeza de quem o havia chamado. Paulo ouviu a voz do seu Senhor e o comando do seu Senhor. Se submeteu ao Senhor e à missão que Deus lhe confiou de pregar o Evangelho a grandes, a pequenos, aos judeus, aos gentios. E aí dali por diante Paulo se dedicou completamente a Deus, ao seu ministério e à obra missionária.
Porque temos hoje obreiros que falam de Deus e afirmam que querem servir a Deus. É bom ouvir isso da boca de muitos, mas temos observado que eles não estão dispostos a confiar em Deus. Eis o segundo desafio. Renunciar, tendo certeza primeiro de quem te chamou, tendo convicção do teu chamado, para dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me aonde tu queres que eu vá. E aí vem o segundo desafio, é entender, primeiro que tudo, é entender que não é você, mas Deus fará uma obra através de você. A Bíblia nos fala no Êxodo, capítulo 4, capítulo 3, sobre o chamado de Moisés. E me chama a atenção esse texto bíblico. Eu quero deixar esse versículo com você que me ouve nesta manhã, porque diz respeito também ao chamado de Moisés, e ele nos traz um esclarecimento muito grande do que nós somos quando Deus nos chama, um canal através do qual Deus agirá e manifestará a sua glória, se estivermos dispostos a servirmos a Deus de coração, com dedicação de todo o nosso coração. Então, em Êxodo capítulo 3, versículo de número 11 e 12, vou deixar os dois versículos que é para a gente entender melhor. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Observe, irmãos, quando Moisés ouviu a voz de Deus falando para ele o que Deus desejava que ele fizesse e aonde ele fosse, e qual era a missão que ele tinha lhe confiado, Moisés olhou para ele e disse: quem sou eu, Senhor, para ir contra Faraó? Quem sou eu? Porque a gente pensa que é pela nossa força, a gente pensa que somos nós, o nosso intelecto, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento secular. A gente acha, irmão, né? Então Moisés se achou incapaz de realizar esta missão para Deus, porque ele pensava que era ele que iria realizar a missão. O que ele não tinha entendido foi o que Deus falou com ele. Deus disse: certamente eu irei contigo, eu irei adiante de ti. Não é Deus, entenda, não é você fazendo, mas é Deus fazendo através de você, quando você se dispõe para Ele. Então você será um instrumento na mão do Todo-Poderoso, e Deus vai agir, Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida, através da sua pessoa. A partir do momento que você renunciar a si mesmo e abraçar o seu chamado e disser: eis-me aqui, Senhor, me ajuda a confiar em ti, porque agora você já entendeu que não é você que faz, quem faz é Deus através de você. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você é um servo, o Senhor faz a sua obra pela sua mão forte e poderosa. Você foi um instrumento que Ele escolheu para fazer uma grande obra através de você. Então entenda, existe a questão da confiança. Pastor, se Deus vai me enviar, eu vou sair de um lugar para o outro, então, pastor, o que é que vai acontecer comigo? Deus cuidará de você como tem cuidado até hoje. A verdade é essa. Porque Jesus já disse que não devemos nos preocupar com estas coisas. E por que Jesus falou estas coisas? Porque aonde você for nos quatro cantos desta terra, Deus estará presente, Deus estará cuidando de você,
e usando você para os seus propósitos. Se você abriu mão do seu direito de viver a sua vida para abraçar a causa de Deus, a causa de Cristo, para viver em prol de Deus, do Evangelho, da obra missionária, então Deus cuidará de você. E você será uma candeia acesa. Você fará a diferença. Certo? Então não te preocupas. Confia no Senhor. E aonde Ele te enviar, proclame o seu nome. Compartilhe a sua palavra. Fale do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia. Ore pelas pessoas, pelas famílias, pelas cidades, pelos estados, as nações da terra, para que o Espírito Santo os convença do pecado, do juízo, da justiça divina e os ajude na boa confissão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então você verá que você é cooperador, mas a obra mesmo, a obra de regenerar o homem por dentro, de mudar seus pensamentos, sentimentos, de purificar sua alma, de transformá-lo completamente numa nova pessoa, esta é uma obra do Espírito Santo. E Deus nos chamou para que sejamos nós cooperadores nesta grande obra. Semeamos a palavra, proclamamos a Cristo, através do qual o Espírito Santo opera no coração, na mente e na vida das pessoas, transformando e regenerando cada uma delas segundo a vontade de Deus, segundo o seu propósito eterno de salvação, de regeneração, para que um dia estejamos com o Senhor para sempre e para todo sempre em sua presença gloriosa e eterna. Enquanto não chega esse momento, temos um trabalho glorioso a fazer, que Ele nos confiou: ir pelo mundo todo e pregar o seu Evangelho, proclamar o seu nome, falar do seu amor a grandes e pequenos, com graça, com amor, com respeito, com sabedoria ao semelhante. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã de hoje, esta é a palavra missionária que eu vos deixo ao vosso coração, que venhamos meditar em todas estas coisas que Deus está falando conosco nesta manhã, que venhamos tomar posse do chamado, confiar no Senhor nosso Deus e entender que Ele é poderoso para chamar e para suster, para guardar e proteger, para livrar de todo o mal e para nos fazer vencer em toda e qualquer circunstância, aonde quer que Ele nos envie. Se você renunciou por amor a Deus e a sua obra, pelo chamado, tomou posse desse chamado e disse: eis-me aqui, Senhor, Deus cuidará de você. Então não tenha medo, mas entenda que para ser um instrumento na mão de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é preciso ter renúncia. Para ter um chamado bem sucedido, é preciso confiar em Deus e pedir a Deus que nos guie e nos ajude a concluir a missão que Ele nos confiou. Então você será um plantador de igrejas, você será um ganhador de almas, e aonde você puser seus pés, Deus fará prosperar, para a glória do seu nome. Guarda esta palavra no seu coração, não tenha medo, mas se alegre com o chamado de Deus, para servi-lo, e entenda estas coisas. Ele cuidará de você. Deus abençoe a todos, até o próximo momento de reflexão, e que a graça de Deus transborde sobre nós de forma abundante e transbordante, a cada dia mais, irmãos, em nome de Jesus. Vos deixo essa palavra. Até a próxima, queridos. Fiquem na paz de Cristo.